A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais uma aula, nossa sexta aula do curso. Hoje eu estou gravando essa aula aqui para os irmãos, a gente não está ao vivo por conta de questões de trabalho, daqui a pouco eu estou partindo lá para o meu trabalho. Hoje é dia 5 do 9 de 2020, sábado, e não vou poder estar ao vivo com os irmãos. Mas graças ao Senhor nós temos outros recursos, nós podemos gravar essa aula e não pararmos o nosso curso, não pararmos a sequência do nosso curso. Então, meus irmãos, mas como de costume, isso não mudará. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu não vou ter o chat aqui para estar olhando os irmãos, apenas o slide que eu tenho aqui do meu lado. Mas eu não vou ter o chat para estar falando com os irmãos, isso eu vou sentir realmente falta. Mas os irmãos fiquem à vontade para mandar nos comentários do vídeo ou perguntas depois em qualquer local que os irmãos queiram, seja do nosso grupo, seja no particular. Fiquem em paz, tá bom? Para mandar qualquer dúvida, sugestão e qualquer acréscimo que os irmãos queiram fazer também, eu agradeço muito. E meus irmãos, vamos estar orando para a gente poder iniciar nossa sexta aula então? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te engrandecemos, te agradecemos, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus justo, Pai. Tu és o justo juiz, Tu és o renovo de Israel, não há ninguém como Tu. Tu és um cetro de equidade, Pai, um cetro de justiça que rege as nações com o Teu poder, Senhor. E a Tua palavra diz que os homens são para Ti como gafanhotos, e Tu se assenta sobre o globo da terra para governar, Senhor. Tu não perde o controle de nada, Pai. Passamos momentos difíceis no nosso país, no nosso estado, semanas difíceis, Deus, mas nós entendemos e olhamos para Ti. Colocamos nossos olhos em Ti, porque cremos e entendemos que só Tu, Pai, só Tu, Senhor, és poderoso para salvar, para curar, para libertar, Deus. Porque nós colocamos os nossos olhos em Ti. Nossos olhos estão em Ti. Nós não esperamos a salvação de homem algum, mas nós esperamos a salvação que vem do Senhor. Por esse nome de Jesus, nos conduza, Pai, nesse momento, nessa aula, ser com os meus irmãos onde quer que eles estejam, ao momento que eles estiverem ouvindo essa aula, em cada lugar, em cada sala, em cada quarto, em cada local, através de cada aparelho, Deus, de transmissão, que o Senhor possa abençoar com o Teu Espírito Santo, Deus. Venha nos dar a clareza da Tua palavra, entendermos as profundidades da Tua lei, as profundidades da Tua palavra, Deus. Como o Teu servo Salomão diz, que a sabedoria do Senhor é esconder algumas coisas e a sabedoria dos reis é desvendá-las, Senhor. Possamos, enquanto reino de reis e sacerdotes, ter a luz do Senhor, Pai, ter a revelação do Senhor através do Teu Espírito Santo para nós. Em nome de Jesus, nos conduza nesse momento. Amém. Amém, meus irmãos. Então a gente vai estar iniciando a nossa aula de hoje, definitivamente. Então, a gente chega aqui no nosso slide, no primeiro slide, esse texto bem longo que nós tivemos na preparação, de 2 Reis, de 2 Crônicas, de Isaías e o texto também de Miqueias, Então, meus irmãos, a gente vai falar bastante coisa. Hoje é uma aula bem cheia de muito conteúdo, mas espero que os irmãos sejam muito abençoados com essa aula e que possamos sair com um coração vibrante, um coração fervoroso, entendendo que só o Senhor pode libertar o seu povo. Ele é o verdadeiro Rei, Ele é o verdadeiro Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a gente passa aqui, meus irmãos, para a aula 6, E vai acontecer algo tremendo nesse período da história de Israel, de Judá, que é um avivamento em Judá. Grandes coisas vão acontecer. A gente sabe que a gente está vindo de um período difícil na história do povo de Judá. Após uma sucessão de reis bons, a gente chega a um rei mau, o rei Acais. Então, meus irmãos, só relembrando rapidamente, quando nós falamos na aula passada, para que a gente não perca muito tempo. Então, meus irmãos, nós passamos aqui pelo rei Amazias e pelo rei Uzias. Começaram muito bem, começaram realmente fazendo grandes coisas, uma transformação, uma renovação, trazendo o povo à adoração, mas eles se perderam. A palavra de Deus diz que eles não tiveram interesse de coração. A gente sabe da história do rei Uzias, que acendeu o incensário dentro do templo. Isso não poderia ser feito apenas pelos sacerdotes, mas ele quer tomar para si uma prerrogativa que era dos sacerdotes. Aquilo não era para ele fazer, ele vai e faz. Então, meus irmãos, a gente vê que Deus ele leva em consideração a obediência, a intenção do coração. Eu não vi, eu confesso para os irmãos que eu não vi o comentário que o meu pai fez na aula passada, Meu pai se chama Sidney, quando ele perguntou sobre Davi ter comido os pães da proposição. Eu sempre leio todos os comentários, mas eu não sei porque eu não consegui ver esse comentário. Aí quando acabou a aula, eu tomei a chamada do meu pai, que falou que eu não respondi a pergunta dele. Meus irmãos, tudo passa pela intenção do nosso coração. A palavra de Deus diz, o próprio Davi falando no Salmo 51, se o Senhor se agradasse de holocausto, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu os daria. Mas não é isso que o Senhor se agrada, mas é de um coração quebrantado, é de um espírito contrito, é de um coração contrito, um espírito reto, é disso que o Senhor se agrada.
E a tua palavra vai dizer em Oséias, vai dizer nos evangelhos, obediência eu quero, misericórdia eu quero, mais do que sacrifícios. Melhor é obedecer do que sacrificar, aquilo que Samuel fala para Saul. Então a gente vê que tanto Saul quanto Uzias estavam com a intenção errada no seu coração, mas Davi não. Davi, quando ele toma os pães da proposição, ali após a matança, logo após vai acontecer a matança de Doeg, e os sacerdotes daquela região de Nob, meus irmãos, quando Davi toma aqueles pães da proposição, ele estava numa caminhada longa, ele estava com fome, ele pede para o sacerdote, então, ele dá aqueles pães, ele reparte aqueles pães. E os pães da proposição, conhecidos também como os pães da presença, eles ficavam sobre uma mesa de ouro dentro do tabernáculo, eles representavam a comunhão. Não é à toa que tinham 12 pães em cima daquela mesa dos pães da proposição, a mesa da presença. E, meus irmãos, esses 12 pães simbolizavam as 12 tribos. E essas 12 tribos simbolizam o povo de Deus. Então, quando Davi faz isso, ele mostra a comunhão. Não é à toa que Davi, ele é o único rei da história até então a conseguir realmente unificar o reino de Israel. Saul ainda não tinha conseguido unificar, mas Davi, após a morte de Isbosete, ele unifica todo o reino de Israel. E a gente só vê um reinado como o povo totalmente unificado, e era o reinado de Davi. Salomão ele até consegue permanecer com essa unificação, mas através de alianças erradas, através de um jugo pesado sobre o povo. Agora, o único que tem a aceitação do povo é Davi, porque ele escolheu servir ao povo. E isso não foi diferente. Quando ele toma os pães da proposição, ainda que ele não tivesse uma prerrogativa, uma vez que ele não vinha de uma linhagem araônica, mas ele era um sacerdote, ele era um rei, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que foi escolhido pelo próprio Deus. Ele teve as prerrogativas, não é à toa que ele oferecia sacrifícios, ele faz uma habitação para a arca do Senhor. Então Davi, assim como Jesus é chamado um sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Davi também arrogou para si, através do Senhor, essa prerrogativa então, meus irmãos. E é por isso que ele toma os pães da proposição, ele reparte aqueles homens, simbolizando a comunhão, a comunhão. E o pão que desceu do céu é Jesus. E ele veio habitar no meio de nós. Não é à toa que o tabernáculo de Davi simboliza isso. É a habitação do Senhor no meio do seu povo, tomando para si todos os povos pelo ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, esse é o tabernáculo de Davi, que Amós vai falar, que Tiago vai falar lá em Atos, capítulo 15, sobre o restante de Edom, o remanescente, o restante dos homens serem agregados. E é isso que simbolizava o reino de Davi, a unificação. Até então, nenhum rei tinha conseguido unificar os povos e tomar tudo aquilo que tinha sido prometido a Abraão. Desde o rio do Egito até a região entre rios ali, da Mesopotâmia, o rio Eufrates. Ninguém tinha conseguido tomar toda essa região, nem Josué. Mas Davi consegue tomar tudo, da mesma forma que Jesus tomou tudo, venceu tudo e todos, e através do ministério da reconciliação, nos reconciliou para com ele, através da sua morte. Então, meus irmãos, e é por isso que Davi então tomou os pães da proposição, comeu e repartiu com aqueles ali. Porque, meus irmãos, Jesus está falando isso, que melhor é obedecer do que sacrificar. E a obediência de Davi suplantou qualquer tipo de rito, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de religiosidade. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, meus irmãos, logo após, assume então o filho de Uzias, um homem chamado Jotão. Ele é um rei de justiça, um rei íntegro, um rei bom, que reina há pouco tempo até, porque ele reinou em corregência com seu pai Uzias, depois que ele ficou leproso, após ter acendido o incensário dentro do templo, e ele é um rei bom. E depois dele, então, o seu filho, um homem perverso, Acais. Ele vai assumir o reinado de Judá, ele vai fazer tudo aquilo que não podia, ele vai profanar o templo, ele vai remover o altar de bronze, ele vai remover o local de sacrifício, do arrependimento, o início, a caminhada da purificação. Acais vai remover, ele vai colocar um altar pagão ali. E o altar de bronze, o altar então do arrependimento, passa a ser o altar que ele tomaria orientações do Senhor. Ou seja, ele usa aquilo que deveria ser a morte, a entrega, o arrependimento, para tomar conselhos. Esse é um grande erro que nós podemos incorrer, meus irmãos. Quando nós usamos o sacrifício de Cristo e fugimos da responsabilidade de anunciar o Evangelho, fugimos da responsabilidade de estarmos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, para usar isso apenas para o nosso bel prazer. A gente faz, então, como se Jesus fosse o nosso Deus particular, como se nós só precisássemos da orientação dele. E se algo vai errado, a culpa é de Deus. Não, meus irmãos, não. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. A nossa alma carece do Senhor. Como a terra sedenta carece de água também, meus irmãos. E nós carecemos do Senhor. É isso que Acais faz. E depois ele vai fechar o templo. Ele vai acabar com o culto. Ele vai dispersar os levitas e sacerdotes. Então, meus irmãos, nesse momento que ele faz isso, meus irmãos, ele está acabando. Ele está acabando com o culto. Ele está acabando com o sacerdócio. E se o povo, se Jerusalém, se em Judá não tivesse o culto,
não teria como o povo permanecer firme. Então Acais, nesse tempo, tem um homem de Deus ao seu lado, que é o profeta Isaías. E o profeta Isaías a todo tempo chamando Acais para se render ao Senhor, chamando Acais para confiar no Senhor. Ele não entende isso, meus irmãos. Ele não entende isso. Diante de um campo chamado Campo do Lavandeiro, nós vamos ver nessa aula também a importância dele. Acais não entende, mas ele se aliança com o rei Tiglat-Pileser III, conhecido como Pul, o rei da Assíria, aquele reino que estava emergindo e tomaria futuramente o reino do norte. Então, meus irmãos, ele se aliança com esse homem. Aí é a derrocata dele, é o fim de Acais, quando ele começa a se aliançar com um rei pagão, um rei que não professava o nome do Senhor. E ele não depende do Deus vivo, aquele que prevaleceria. Então, meus irmãos, a gente chega agora num período nebuloso, um período de trevas no reino de Judá, porque Acais profanou o culto, Acais trouxe injustiça sobre a terra. E a gente vai ver que tudo que o rei fazia de errado, gerava então um transtorno para o seu povo, gerava um transtorno para o seu reino. Então, meus irmãos, nesse momento, a gente vê o que estava acontecendo ali no Reino do Sul. O povo estava se corrompendo, o povo estava disperso, o povo já não queria praticar a justiça, o povo já começava a praticar o suborno, a praticar coisas erradas com os mais necessitados. E a gente vê que 2 profetas se levantam nesse tempo. Um que vai falar a corte real, uma vez que ele nasceu na corte real, que é o profeta Isaías. E o outro profeta, e muito importante, que alguns dizem ser o resumo do profeta Isaías, que é o profeta Miqueias. O nome Miqueias significa quem é como Jeová, quem é como o Senhor. E essa era a pergunta que permeava, como é a pergunta que permeia todo o Antigo Testamento. Quem é o Deus verdadeiro? É a todo momento falando isso. A gente vê os profetas de Baal diante de Elias, ali eles fazem uma batalha. Quem é o Deus verdadeiro? Baal ou o Senhor? Ou o Senhor, Yahvé, quem é o Deus verdadeiro? E essa é a pergunta que permeia todo o Antigo Testamento. Quem é o Deus verdadeiro? Quem é como Jeová? Quem é como Jeová? Será que alguém pode derrotar? Será que alguém pode derrotar o Senhor? Será que alguém pode derrotar o povo do Senhor se ele não permitir? Meus irmãos, o povo de Deus não é destruído, ele é entregue da mesma forma que ninguém matou a Jesus, mas ele se entregou voluntariamente. Então, meus irmãos, quando Judá, quando Jerusalém é tomado pela Babilônia futuramente, meus irmãos, aquele povo não foi tomado, ele foi entregue aos babilônios, porque o Senhor, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele permite ou não permite que aconteça algo conosco, que aconteça algo com o seu povo. E era isso que estava acontecendo. O povo e o culto estavam completamente corrompidos. E é por isso que se levanta um homem de Deus nesse tempo, o profeta Miqueias. E ele começa então a falar, ele começa um homem do campo, um homem bruto, um homem rude, assim como era Amós, um catador de sicômoros, assim como era Elias, que veio de uma região que ninguém sabe nem genealogia dele, um homem duro de palavra, e esse profeta se levanta também. Ele começa a profetizar, e é conhecido como o único profeta que profetiza especificamente para Israel e para Judá ao mesmo tempo. A gente vê profecias em Jeremias, falando de Judá e até sobre Israel. A gente vê profecias em Isaías falando sobre Judá e Israel, mas o único homem que se levanta especificamente para profetizar para os 2 povos é o profeta Miqueias. Ele profetiza tanto para a casa de Israel quanto para a casa de Judá. E esse homem, então, ele começa a apontar a lassidão que o povo estava vivendo, espiritual. Ele começa a apontar a forma errante que o povo estava caminhando. Ele começa a apontar as injustiças que o povo estava se vendendo, as injustiças, oprimindo o pobre, porque existia um grande êxodo na época dos povos do campo até as cidades, e eles eram oprimidos, escravizados pelo seu próprio povo. Então, meus irmãos, ele vem de uma cidade chamada Moresete Gate, ou seja, ficava muito longe de Jerusalém, ficava muito mais perto da região da Filistia, e esse homem do campo, ele começa a profetizar, ele começa a ser a voz do Senhor, ele começa a representar o Senhor, como nós falamos na aula passada. Os profetas representavam o Senhor, eles mostravam as dores do Senhor, aquilo que o Senhor estava pensando no povo. Isso que o profeta fazia. E é por isso que, às vezes, os profetas, eles faziam algumas coisas que pareciam loucas aos nossos olhos, mas por quê, meus irmãos? Porque eles estavam mostrando o real sentimento do Senhor. Não é à toa que Oséias, no Reino do Norte, que está profetizando nesse tempo, ele se casa com uma prostituta e tem 3 filhos com ela, mostrando o que o povo do Norte estava fazendo, o que o povo de Israel estava fazendo, se prostituindo. E é isso que Miqueias está mostrando. Ele vai fazer algo parecido, não como Oséias, vai fazer algo parecido com o que Isaías vai fazer, mostrando então a lamentação, a dor que Deus estava sentindo, meus irmãos. E esse profeta se levanta nesse tempo, profeta que se levanta para profetizar contra as 2 casas, a casa de Efraim, a casa de Israel e a casa de Judá. Então, meus irmãos, esse homem, ele vai falar assim: por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Isso é literal, meus irmãos. Alguns dizem que ele andava com uma tanga pela cidade, mostrando o andar descalço.
Se prostrar diante do pó ou andar nu era um sinal de lamentação. Colocar cinza sobre a cabeça, panos de saco, rapar a cabeça, isso eram sinais de lamentação, de dor, de lamento. E é isso, meus irmãos, que Deus estava tendo com o povo. Deus estava tendo dor com aquele povo, porque o povo tinha se voltado as costas para o Senhor, não estava adorando mais o Senhor. Ele continua falando: farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, falando de Israel, porque chegou até Judá. A chaga da idolatria, a chaga do adultério chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. É isso que Miqueias está falando. Vocês se entregaram à corrupção, vocês se entregaram à injustiça, voltem-se para mim, não me abandonem, porque a chaga de vocês está se tornando incurável. Vai ter um momento que não vai ter remédio para elas. E o único remédio vai ser mandar vocês para um cativeiro, para um exílio, para que lá eu purifique, para que lá eu lave o prato sujo e transforme vocês novamente num prato limpo, num reino sem idolatria, num reino que me ama, num reino que olha só para o seu pai, aquele que te libertou da escravidão do Egito e te levou para uma terra que manda leite e mel. Então, meus irmãos, é isso que Miqueias está mostrando para o povo, é isso que Miqueias está falando ao povo. Então, meus irmãos, e Miqueias continua falando: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Judá, de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão sentenças por suborno. Olha só, meus irmãos. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Meus irmãos, eu sei que parece que essa profecia é para o Brasil, mas ela é para o reino de Judá, para Jerusalém. Mas é exatamente isso que a gente vê. Os profetas, os homens que se dizem de Deus, se vendendo, transformando a religião em renda, transformando o culto em lazer, transformando o culto em algo profano, mistificando aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus, e transformando o evangelho em algo palatável, algo agradável, enquanto o evangelho não é algo agradável. O evangelho é poderoso para fazer separação entre o que é profano e o que é impuro. E é por isso que antes da mesa, de tomar os pães da mesa da proposição, comer aqueles pães, era necessário passar pelo arrependimento, pela purificação, até entrar na tenda, então, da consagração. Então, meus irmãos, isso que Miqueias está denunciando é o pecado do povo. O que Miqueias está denunciando é a injustiça. O povo estava andando errado, o povo estava totalmente errado pelas mãos de Acais, o povo não estava entendendo o que Deus queria para aquele povo. Ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo: volte-se para mim, volte-se para o seu Deus. É isso que Miqueias está falando, meus irmãos. E a profecia continua falando assim. Talvez o resumo mais simples e mais profundo de toda a lei é o que Miqueias vai falar aqui no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. É só o que eu quero. Não adianta, eu não quero sacrifícios. Miqueias vai falar que eles levavam muitos sacrifícios, como se eles fossem surpreender a Deus pela quantidade. Não é isso que eu quero. Eu quero um coração humilde. Eu quero justiça. Eu quero que vocês tenham fome e sede de justiça. Eu não quero palácios. Eu não quero riquezas. Eu não quero abundância de sacrifícios, porque isso me causa enfado. O que eu quero de vocês é um coração humilde, é um coração benigno, é um coração bondoso. Eu quero que vocês amem um ao outro. Jesus vai falar isso para os discípulos: saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E o próprio Jesus vai resumir a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o que permeia a lei é o amor. O que fez Jesus ir até aquela cruz foi o amor. Então, meus irmãos, Miqueias está chamando o povo a se voltar para a justiça, para a bondade, para a humildade, para se prostrar diante do Senhor, retomar o culto e amar uns aos outros e acabar com esse suborno, acabar com essa injustiça, acabar com essa lassidão espiritual, com essa pecaminosidade que se alastrava pelas ruas, por essa corrupção, pela promiscuidade que se alastrava pelo reino de Judá. Isso que Miqueias está falando. Afinal, quem é como Deus? Quem é como Deus que tirou vocês das mãos do Egito, levou vocês para uma terra boa? Quem é como o Senhor? Me ouçam, ouçam a voz daquele que te ama, em verdade, ouçam a voz do Senhor. É isso que Miqueias está falando. E Miqueias ele vai falar dos pecados do povo, e é por isso que ele é conhecido como o profeta do homem comum, porque ele é um homem do campo, ele é um homem que vem de baixo, ele vai falar, ele é o único profeta da Bíblia, principalmente dos profetas menores, que vai falar o local do nascimento de Jesus. Jesus não veio de Jerusalém, meus irmãos. Jesus nasceu em Belém. Ele veio de um berço humilde. Ele é o Senhor de tudo, mas ele se fez o servo de todos.
Da mesma forma que Davi também não nasceu em Jerusalém. Davi nasceu em Belém. E ele foi o rei que serviu ao povo, ainda que ele fosse senhor sobre aquele povo. Porque o rei, de verdade, ele deveria servir ao povo. E é por isso que ele deveria ter uma cópia da lei e meditar nessa lei. Ele escrever do próprio punho e meditar nessa lei todos os dias, a fim de que ele não se engrandecesse sobre os seus irmãos e não se desviasse do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que Miqueias está falando. Se voltem para o Senhor. Se voltem para o Senhor. E, meus irmãos, é nesse tempo, então, que aparece um rei, um homem de Deus, o maior revolucionário da história de Judá. Um rei chamado Ezequias. O nome Ezequias significa o Senhor fortalece. E Deus fortaleceria o povo de Jerusalém, o povo de Judá, através da mão desse homem. Porque esse homem foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, um homem que amou o Senhor de todo o seu coração. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que não houve rei de Judá antes dele, nem depois dele. Claro, falando sobre o reino dividido, porque nenhum rei foi como o rei Davi. Meus irmãos, olha o que a palavra de Deus vai dizer então. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Miqueias que o povo tinha se enfadado de Deus. Como pode alguém se enfadar de Deus? Miqueias vai conseguir falar como é que vocês podem se enfadar de alguém que foi com vocês de Sitim a Gilgal. Quando ele fala de Sitim a Gilgal, que em Sitim foi no deserto de Sitim que começou a peregrinação do Egito para o deserto. A peregrinação do deserto começa em Sitim e acaba em Gilgal. É o período. Em Sitim começa a cair o maná. Em Gilgal para de cair o maná. Sabe o que Deus está falando? Eu sustentei vocês do início ao fim, do alfa ao ômega, do princípio ao amém. Eu sustentei vocês o tempo todo. Como é que vocês podem estar enfadados de mim? Enfadados de quê? Se eu só faço vocês me amarem mais e mais, como é que vocês podem estar enfadados de mim? Então, meus irmãos, Miqueias chama um pouco arrependimento. Só que, meus irmãos, Jeremias vai falar no capítulo 26, versículo 18, que nos tempos de Ezequias, Miqueias profetizava. E Ezequias ouviu a profecia, meus irmãos. E Ezequias entendeu, ele viu o seu pai, o que seu pai Acás fez. Ele viu o seu pai Acás matando seus irmãos, que fala que Acás passou os seus filhos no fogo. Ele viu o seu irmão Maazéias ser morto por Zicre. Ele viu o seu irmão ser morto. Ele estava olhando para tudo aquilo ali, porque ele foi corregente com Acás durante 10 anos. Ele viu o reino se transformando num reino injusto, um reino derrotado. Ele fala, não, eu vou ouvir a voz desse homem, desse profeta. Então, quando os homens ouvem a voz do profeta, quando os homens ouvem a voz de Deus, aí esses homens são prósperos. Porque o que vai falar lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que o povo foi levado para o cativeiro, para o exílio babilônico, porque eles não ouviram a voz dos profetas. Mas Ezequias ficou atento à voz do profeta Miqueias e à voz do profeta Isaías. E é por isso que ele foi próspero. E tomado então por essa palavra, por esse lamento, por essa dor do Senhor, ele começa a fazer uma revolução no reino de Judá. Ele começa a fazer uma renovação no templo de Jerusalém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai começar falando que ele começa a fazer uma reparação no templo. Tudo aquilo que estava errado, ele coloca certo. Acás tinha removido os bois que seguravam a pia, o mar de bronze, e Ezequias retoma. Ele abre as portas do templo novamente, ele tira toda a sujeira, ele tira toda a teia, ele tira tudo aquilo que estava embaraçando a adoração, ele retoma a adoração ao Senhor, ele começa a colocar os sacerdotes levitas nos seus ofícios novamente, ele começa a pedir os dízimos novamente para sustento dos levitas e dos sacerdotes, uma vez que toda a renda, tudo aquilo que era dado como dízimo, era tirado 1/10 para os levitas e 1/100 para os sacerdotes, para que eles se sustentassem. Ezequias faz uma renovação, Ezequias chama o povo ao arrependimento, e a palavra que chamou o povo ao arrependimento foi a palavra do profeta Isaías e foi a palavra do profeta Miqueias. Então o povo tomado por esse rei, o povo então ele entende essa palavra e começa então a se arrepender, a sentir as suas misérias, a sentir os seus pecados, a sentir a dor do Senhor dentro deles. Meus irmãos, Ezequias foi um rei tão importante na história de Judá, que ele é o terceiro rei mais citado da Bíblia nesse tempo. Só Davi e Salomão foram mais citados que Ezequias. Ezequias toma 11 capítulos da Bíblia, em 2 Crônicas, em 2 Reis e em Isaías. São 11 capítulos falando sobre Ezequias, meus irmãos. Tamanho a importância desse rei. E, meus irmãos, esse homem, ele vai apontar, então, o caminho do avivamento para Jerusalém. Ele começa a reparar o templo, ele começa a reparar a adoração, ele começa, então, a purificar os sacerdotes levitas para o ofício sacerdotal novamente. Ele chama os homens novamente à adoração, ele chama os homens à oração, à entrega.
E tudo, meus irmãos, tudo inicia pelo arrependimento. Jesus pregou o reino do arrependimento. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque tudo inicia no arrependimento. No arrependimento. Mas o arrependimento não tem finalidade nenhuma se não tiver ninguém para perdoar. Jesus morreu para os nossos pecados, fazendo propiciação, expiação para os nossos pecados, para que nós obtivéssemos então esse perdão de pecados. E é isso, meus irmãos, que Ezequias está fazendo. O primeiro passo para um avivamento é o arrependimento. E após isso, ele manda então os sacerdotes e levitas se purificarem, para purificarem o povo. Após o altar do sacrifício dentro de um tabernáculo, que simboliza o arrependimento, a cruz de Cristo, nós temos a pia de lavagem, que significa a purificação, a lavagem dos pecados. Vós tendes sido purificados pela palavra que vos tenho dito. É aquilo que Jesus vai falar. Meus irmãos, após o arrependimento vem a purificação. E as ofertas que eram feitas ali em Levítico, capítulo 4 e 5, são ofertas de consagração, são ofertas de comunhão, são ofertas pela culpa. O povo estava se consagrando ao Senhor, porque é impossível nós levantarmos mãos santas ao Senhor se essas mãos estiverem sujas de sangue. Sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde, sacrifício das 3 horas da tarde, o horário que Jesus morreu. Que as nossas mãos se levantem ao Senhor, não com mãos de sangue, mas mãos santificadas. É o que Ezequias está fazendo com o povo, purificando o povo de toda imundície, de toda sujeira. É isso que Ezequias está fazendo com aquele povo. E o povo então começa a se purificar, começa a se consagrar, para que então o povo possa adorar o Senhor como convém. E meus irmãos, é justamente isso que ele faz. E logo após a purificação, logo após remover toda imundícia que a caixa é colocada ali no templo de Jerusalém e colocada nos arredores de Judá, ele faz um convite aos israelitas. Ele manda cartas para o Reino do Norte. Nessa época estava muito próximo do cativeiro, faltavam 3 anos. Estava no 6º ano do reinado de Oséias, o rei Oséias de Israel. Logo daqui a 3 anos, a Síria invadiria, através de um homem chamado Salmaneser V e futuramente Sargão II. Eles invadiriam o reino de Israel e tomariam o norte. E levariam cativos para a região deles e povoariam o reino do norte. E é isso que vai ficar conhecido como os samaritanos, porque eles seriam como se fossem judeus misturados, né? Povos que são de Israel com povos que vieram de outras nações, dos babilônicos, de Sefarvaim, de Ramate. Eles tomariam aquela cidade e se misturariam. E aquele sangue judeu puro não seria mais puro. E é daí que vem o nome samaritano, porque a cidade principal era a cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte. Então Ezequias, ele faz algo tremendo, ele faz aquilo que simboliza realmente a Páscoa, que é a reunificação dos povos. Jesus, o Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, o que 1 Coríntios 5 vai falar: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro Pascal. Através dele, todos se fizeram um. Através dele, ele reuniu os povos. Ele quebrou a parede de separação que fazia divisão entre os povos. Meus irmãos, Ezequias faz isso. Ele chama o povo de Israel. É o primeiro rei que a gente vê realmente chamando o povo de Israel com o povo de Judá para a celebração da Páscoa, para a celebração daquele dia que relembrava, que remetia à libertação, quando o anjo da morte passa pelas casas, o sangue daquele cordeiro estiver sobre os umbrais das vergas, o anjo passaria por cima. A palavra Páscoa, Pessach, significa passagem. É justamente o que Jesus fez na cruz. Quando ele morre, a morte passou por cima de nós e nós não conhecemos a morte, porque através da sua morte ele nos deu vida. Esse que Ezequias vai fazer, meus irmãos. Ele vai celebrar a Páscoa com todos. E diz que então os homens vão levando as cartas. E olha o que a Páscoa simboliza, meus irmãos. Que naquele tempo estavam sem Cristo. Efésios, Paulo falando em Efésios. Separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus. Vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele derrubou a parede de separação, meus irmãos. Toda a inimizade foi desfeita naquela cruz. Todo o pecado foi desfeito naquela cruz. Ezequias chama os homens de Israel. Meus irmãos, a coisa estava tão séria naquela época que fala que os sacerdotes e os levitas estavam impuros. E eles não puderam fazer a Páscoa no período original dela, no primeiro mês, no 14º dia. Eles vieram fazer no segundo mês, como prescrevia a lei. Lá em Números capítulo 9 vai falar isso, que caso alguém tivesse tocado um morto, tivesse impuro, ou vindo numa longa viagem, não tivesse tido tempo de se purificar, esse alguém poderia participar no segundo mês da Páscoa. E é o que Ezequias faz. Ele transfere a Páscoa para o segundo mês, para poder então celebrar a Páscoa.
E algo tão tremendo acontece, que muitos zombam de Ezequias. Fala, tá de brincadeira, a gente vai lá para ajudar a celebrar a Páscoa com eles? Não. Só que muitos homens ouvem aquela voz. Homens de Naftali, homens de Zebulon, homens da tribo de Manassés, ouvem o clamor do rei e atendem o clamor do Senhor e descem então para o templo de Jerusalém para se unir com os judeus ali, para celebrar a Páscoa. Só que quando eles chegam, meus irmãos, eles não têm tempo para se purificar. E olha o que Ezequias faz, olha que coisa tremenda. Ezequias ora para aqueles homens, fala, Deus, esses homens vieram até aqui para celebrar a Páscoa, olha para esses homens. E meus irmãos, Deus aceita aqueles homens. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a obediência, ela suplanta qualquer tipo de rito, qualquer tipo de ritual. Aqueles homens estavam inteiros de coração, aqueles homens queriam adorar o Senhor, aqueles homens queriam celebrar a libertação do Egito, eles queriam celebrar a Páscoa. E Deus levou em conta isso e não imputou pecado para aqueles homens, porque muito mais importante é a obediência do que sacrifícios. E a gente vê como Deus valoriza isso, meus irmãos. E a palavra de Deus continua dizendo, lá em Efésios ainda, na sua carne desfez a inimizade. Naquele tempo existia uma grande inimizade entre os israelitas e os judeus. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É isso, meus irmãos. Hoje, o que nos faz sermos filhos de Abraão é a fé em Cristo Jesus. Não é a raiz, não é o pedigree de Abraão, mas é a cruz de Cristo. É a fé no Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. É isso que nos faz sermos um, porque Ele, através da sua morte, quebrou a parede de separação, nos fez um com Ele e um com o Pai. Meus irmãos, olha o que a palavra de Deus continua dizendo, nessa nova vida, lá em Colossenses, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu coloquei essa foto propositalmente, porque Jesus, a pedra fundamental, essa pedra quebrou essa parede de separação. E hoje todos nós temos acesso à água da vida, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, continuando, nesse tempo eles destroem, tomado daquele avivamento, eles celebram a Páscoa 7 dias, e o povo está tão cheio do Senhor, com fervor tão grande, que eles celebram mais 7 dias de Páscoa. Diz então que dura uma celebração de 14 dias, muito parecido com o que aconteceu na entrega do templo, quando eles foram consagrar o templo ao Senhor, entregar aquele templo de Jerusalém ao Senhor no templo de Salomão. Diz que eles celebraram durante 14 dias. Desde os tempos de Salomão não existiu uma celebração tão grande como essa dos tempos de Ezequias. Diz que eles celebram 14 dias, eles saem dali cheios do Senhor, igual quando a gente sai de um acampamento, de um congresso, cheio de Deus, e a gente chega ali querendo quebrar tudo que está errado na nossa vida, meus irmãos. E é isso que eles fazem. Eles fazem uma limpeza geral, eles removem toda a idolatria, eles destroem tudo. Eles fazem uma limpeza geral, para que não tenha nenhuma marra, nenhuma brecha. Eu lembro, meus irmãos, contando uma experiência da minha vida, eu lembro que quando eu me converti de fato, que eu entendi quem realmente era Cristo na minha vida, eu lembro que eu comecei a orar e falei, Deus, eu sei que tem coisas que eu não consigo enxergar que estão erradas na minha vida. Me revela, Senhor. Me revela, porque eu não quero dar brechas. Eu quero ser um homem íntegro diante do Senhor. Eu lembro que Deus me trouxe à memória um amigo, que na época eu não falava. E eu não lembrava nem por que eu não falava. Aconteceu alguma coisa na nossa vida que a gente brigou e eu não falava com ele. Só que eu fui descobrir que ele estava morando lá em Niterói. No mesmo dia eu peguei um ônibus, fui lá em Niterói, descobri onde era a casa dele, bati na porta dele. Quando ele abriu a porta, ele olhou para minha cara. Tá fazendo o que aqui? Eu falei assim, eu nem lembro o que aconteceu, mas eu tô aqui para te pedir perdão. Ele começou a chorar, a gente se abraçou, ninguém lembrava porque a gente tinha parado de se falar. Eu falei, eu não quero ter brecha na minha vida, eu quero que o fluido do Espírito Santo seja completo na minha vida. Tudo aquilo que poderia levar a cabo a minha adoração ao Senhor, eu estava jogando por terra ali agora, através do nome de Cristo. Meus irmãos, é isso que o povo estava fazendo, o povo estava quebrando tudo que poderia desvirtuar a adoração ao único e ao único Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus Yahvé. Então, meus irmãos, é isso que eles fazem. E nesse tempo existia uma serpente de bronze, ainda adorada nesse tempo, conhecida como Neustã. Neustã quer dizer pedaço de bronze. Isso é um ensinamento tremendo, meus irmãos. Porque essa serpente, Moisés levantou essa serpente no tempo que o povo começou a falar mal
em relação ao Senhor. Então o povo é acometido de cobras e picadas de cobra. Ele faz aquela serpente, eleva aquela serpente. Depois Jesus vai falar isso, que importa que o Filho do Homem seja levantado como uma serpente foi levantada naqueles tempos. E essa serpente, então todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. É o que a palavra de Deus vai dizer aqui, meus irmãos. Em Números capítulo 21, versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Salmos: olhai-o, olhai-o, contemplai-o e sereis iluminados. Lá em Salmo 34, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados. Meus irmãos, Ele é a luz do mundo, Ele é a salvação. E o que eu acho mais tremendo é que Neustan significa um pedaço de bronze. Sabe de que era feito o altar do sacrifício? O altar de bronze. Meus irmãos, a cura, ela não vem de lugar nenhum, a não ser do Senhor Jesus. A cura vem através do arrependimento. Quando nós nos prostramos, nós acessamos a cura da nossa alma. Quando nós nos prostramos, nós acessamos a cura do pecado. A serpente livrou aqueles homens e aquelas mulheres daquela enfermidade terrena. Mas eles continuaram no deserto e morreram pela sua desobediência. Mas o que pode nos livrar de uma enfermidade eterna é a obediência a Cristo. É olharmos para Ele, é nos arrependermos e obtermos cura. E é por isso, né, uma amiga minha, nossa aqui de casa, ela me fez uma pergunta anteontem. Ela perguntou assim: Renan, por que às vezes Jesus falava para anunciar o que ele tinha feito e às vezes ele falava para não anunciar aquilo que ele tinha feito? Por que isso? Eu falei assim: minha amiga, todas as vezes que Jesus falava para não anunciar o que ele tinha feito, era porque aquilo remetia a um milagre de cura corporal. Ou seja, algo que Jesus fez para curar o corpo daquela pessoa. Mas todas as vezes que era uma salvação daquela pessoa real, Jesus falava para anunciar. Porque Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro. Mais um curandeiro, que existia muitos que se diziam curandeiros. Jesus, ele se revelou como o Filho de Deus vivo, o Salvador do mundo. Ele não veio salvar o nosso corpo, ele veio salvar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ele veio nos salvar completamente. Completamente. E meus irmãos, e outro ensinamento maravilhoso que a gente tem disso, é que esses homens, anos depois, estavam adorando essa serpente de bronze, acreditando ter nela cura, acreditando ela ser um Deus. E a gente entende, quando a gente vê que uma serpente foi feita ídolo, aí a gente consegue entender por que o corpo de Moisés foi ocultado. Diz que Moisés sobe ao Monte Nebo, num lugar chamado Pisga, e ali, então, Deus toma Moisés. Moisés morre sobre aquele monte. Depois Judas vai falar que o arcanjo brigava pelo corpo de Moisés. Meus irmãos, ninguém sabe até hoje onde está o corpo de Moisés. E isso é algo maravilhoso. Porque imagina, se eles fizeram isso com uma serpente, imagina o que eles não fariam com o corpo de Moisés. Já conhecendo todas as técnicas de embalsamento, mumificação, eles pegariam o corpo de Moisés, embalsariam aquele corpo, e até hoje eles adorariam o corpo de Moisés, porque a gente não tem noção do que Moisés significou para o povo judeu. O homem que foi aquele escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, que levou o povo no deserto, que deu a lei para o povo, que fez a construção do tabernáculo. Meus irmãos, esse homem tem um significado tremendo na história do povo judeu. E Deus, na sua infinita sabedoria, ocultou o corpo de Moisés, para que, nesse tempo, ao invés de uma serpente de bronze, no seu corpo de Moisés, a ser adorado. Mas aquele digno de adoração deveria ser adorado. O verdadeiro Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, nesse tempo se dá o fim, então, do Reino do Norte. A Assíria invade o Reino do Norte, toma o Reino do Norte, acaba o Reino do Norte, agora só tem o Reino do Sul. A gente vai ter 100 anos para frente apenas com o Reino do Sul. E Ezequias, olhando para tudo isso, ele está vendo o Reino do Norte sendo destruído. Ele está vendo o Reino do Norte sendo levado. E, meus irmãos, o que eu acho mais incrível é que Abraão, ele foi chamado da região da Suméria. Fala que ele vai para Ur dos Caldeus, na Caldeia. Ficava ali na região da Mesopotâmia. Justamente onde ficava a Síria e a Babilônia. Nessa região. A região da Mesopotâmia, a região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é o que quer dizer Mesopotâmia em grego. Região entre rios. Então, meus irmãos, Abraão saiu de uma terra de idolatria, sem ver nada, apenas com uma promessa. Ele foi em direção à terra prometida, sem ver nada, mas pela fé, e é por isso que ele é conhecido como o pai da fé. E agora, meus irmãos, o povo que viu tudo,
teve a revelação do Senhor, que é o que Deus fala para o povo no Egito. Eu vou levar vocês para o deserto para eu me revelar a vocês. Vocês não me conhecem ainda. Eu vou me revelar a vocês. Deus começa a se revelar através das 10 pragas do Egito e no deserto, através de toda a provisão que Deus dá àquele povo. E meus irmãos, Abraão saiu da região da Mesopotâmia, sem ver nada. Pela fé ele acreditou, ele foi em direção a Canaã. E agora esse povo, na terra de Canaã, na terra de Israel, vendo tudo que Deus fez, através da mesma idolatria que Abraão refutou e abandonou, esse povo volta para a região da Mesopotâmia. Vai ser levado para a Síria. Então, meus irmãos, olha que coisa terrível está acontecendo com o Reino do Norte. Porque eles não entenderam, mas Ezequias olha para isso e mais uma vez ele aprende com o erro dos outros. Ele olha e fala, não, isso não vai acontecer no Reino do Sul. Isso não pode acontecer no Reino do Sul. Eu não quero escolher a maldição, eu quero escolher a bênção. E o caminho da bênção, meus irmãos, é a obediência ao Senhor. Não tem como a gente pedir bênçãos se a nossa vida não tiver um caminho de obediência. Porque a bênção é fruto da obediência. E a maldição é fruto da desobediência. A disciplina do Senhor vem quando nós nos rebelamos contra o Senhor. Ele nos disciplina para voltarmos para Ele, termos uma vida de obediência, permanecermos nele até que Cristo venha e possamos então ascender ao céu juntamente com Ele. Um povo santo escolhido do Senhor. Meus irmãos, nesse tempo então, Isaías aparece, né? E o mais difícil dessa aula de hoje foi colocar tudo em ordem cronológica. Mas há muitas formas de fazer isso, né? Eu li muitos livros para essa aula para conseguir fazer uma cronologia certinha. Porque parece que quando Isaías fala com Ezequias, está no final da vida de Ezequias, mas não é bem assim. É só a gente olhando o início dos textos, quando falam no 14º ano de tal, no 5º ano de tal, isso nos ajuda. E muitos outros estudos, muitos livros que nos mostram essa cronologia realmente. E é nesse tempo então que levanta o profeta Isaías e fala, olha só, Ezequias, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Você não vai viver, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Então diz que Ezequias se volta para o lado, ele põe a cara, põe o rosto na parede, não faz como Acabe, chorando quando soube que ia morrer por causa da vinha de Nabote. Na verdade, quando Elias vai falar com ele por causa da vinha de Nabote, que ele tinha mandado matar. Não. Mas Ezequias olha para a parede e fala, Senhor, eu queria tanto continuar servindo o Senhor. Tem um cântico de Ezequias, no capítulo 38 de Isaías. Eu queria continuar servindo ao Senhor. Eu não quero ir embora agora, eu quero continuar servindo ao Senhor. Diz então que ele clama ao Senhor. Isaías, então, no templo ainda volta. Fala, olha só, Ezequias, Deus vai te acrescentar 15 anos. 15 anos, mas lembra, prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa. Ou seja, o teu sucessor tem que ser melhor do que você. A gente vai ver, meus irmãos, a gente nem vai falar muito disso hoje. Já vi que o sucessor de Ezequias foi o pior rei de Israel. E o pai de Ezequias foi o segundo pior rei de Israel. De Israel não, de Judá. Acais é o pai de Ezequias e Manassés é o filho de Ezequias. Mas, meus irmãos, hoje eu quero falar desse homem, Ezequias. Então ele volta e ele fala para Isaías assim, Isaías, qual é o sinal que você vai me dar? E antes, Isaías pega uma parte de figos e coloca sobre aquela úlcera, aquela doença que Ezequias estava cometido. E nesse momento, então, Ezequias é curado. Mas ele pede um sinal ainda, para que ele realmente teria esses 15 anos e não morreria. Então Isaías fala assim, olha só. Perdão, Deus te dá 2 sinais. Você quer que a sombra do relógio, né, que naquela época o relógio não era como o nosso hoje, que já tem pilha, mas era um relógio de sol, conhecido como relógio de Acais, que a gente vai ver numa imagem aqui agora. Você quer que a sombra do relógio avance 10 graus ou recue 10 graus? Ezequias fala, avançar 10 graus é fácil, mas eu quero que ela recue. Então Deus faz um milagre dela recuar 10 degraus. E esse é o relógio, irmãos, o relógio de sol de Acais. Eu não consegui achar uma imagem, a única imagem que eu consegui achar foi uma que estava muito embaçada, que é uma escadaria, conhecida como escadaria de Acais. E por que eu creio que seja uma escadaria? Porque Acais, na época, estava rendido ao Império Assírio. E os assírios, como todos os povos da Mesopotâmia, tinham muito costume de fazer construções conhecidas como zigurates. Não é à toa que a Torre de Babel é conhecida como zigurates também, que eram prédios feitos de escadarias para que dificultasse a invasão dos povos inimigos e também, de alguma forma, aumentasse a sustentação daqueles prédios. Quando eles constroem a Torre de Babel, né, através do homem chamado Nimrod. Então, meus irmãos, essa sombra, ela recuou 10 graus. O milagre que Deus fez foi recuar essa sombra 10 graus. Mas a escadaria fala então que ela recuou 10 graus, 10 degraus. Algumas versões trazem degraus e outras versões trazem graus. Mas eu creio que realmente fossem degraus, porque pela vida de Acais, influência de Acais do Império Assírio. Mas independente disso, isso foi um milagre de Deus. E, meus irmãos, muito acredita-se que foi nessa época que foi escrito. Se os irmãos pegarem a Bíblia dos irmãos e abrirem lá no Salmo 120 até o Salmo 134, está escrito lá assim, ó, Cântico dos Degraus, ou Salmo dos Degraus. Sabe por quê, meus irmãos? Eles têm 15
salmos dos degraus, ou cântico dos degraus. 4 feitos por Davi, 1 por Salomão, que é o Salmo 127, e 10 que ninguém sabe. E muitos acreditam que esses 10 cânticos dos degraus foi atribuído a quem? A Ezequias, porque a sombra recuou 10 degraus. E ele faz esses cânticos. E realmente, se a gente lê o Salmo 126, ele se parece muito com o tempo da libertação do povo de Judá das mãos dos assírios, quando nessa época reinava então o filho de Sargão II, um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria. E meus irmãos, então Deus faz um grande milagre. Ezequias é curado dessa doença. E ele continua reinando. Só que, meus irmãos, nesse tempo, chegam então 3 homens, 3 oficiais do rei. Nessa época quem reinava era o rei Senaqueribe, um homem perverso, um homem odioso, um homem cheio de impureza, cheio de orgulho. Ele manda 3 homens se achegarem à muralha de Jerusalém. Porque nessa época, o que Ezequias fez? A Assíria acabou de invadir o norte, foi invadir o sul. Quando então Ezequias sabe que o sul vai ser invadido, ele chama o povo para dentro das muralhas de Jerusalém e ele faz algo muito interessante. Existia uma fonte chamada Fonte de Gion, que ficava fora das muralhas de Jerusalém, e existia dentro das muralhas de Jerusalém o tanque de Siloé. O que Ezequias faz? Ele faz um túnel que liga a Fonte de Gion fora da muralha para dentro da muralha, ali para dentro do túnel de Siloé. Fica conhecido então como túnel de Ezequias e até hoje existe. É um túnel com 533 metros, até hoje esse túnel existe. E o que ele faz por fora? Ele soterra, ele coloca pedras em cima daquela fonte para que os assírios, quando se chegassem, não pudessem beber as águas dos arredores de Jerusalém. E o povo tivesse água em abundância dentro. Então o povo não morreria de sede dentro das muralhas e os assírios fora das muralhas morreriam. Então, meus irmãos, o que então Senaqueribe faz? Olha só, eu vou mandar 3 oficiais para vocês. Ele manda 3 homens. Na verdade, esses nomes que aparecem na Bíblia não são o nome dos homens, mas são os títulos dos homens. Ele manda um homem chamado Tartã, Rabsaris e Rabsaque, ou Rabsaque. Esse homem, que é o porta-voz do rei, chamado Rabsaque, que vai falar ao povo. Diz que ele se coloca justamente no mesmo local onde Isaías falou com Acaz, que Acaz deveria escolher o Senhor e não se render à Síria, que é no campo do lavandeiro, que ficava bem de frente para a muralha de Jerusalém. Então esse homem se coloca diante da muralha de Jerusalém e ele começa a falar ao povo. Só que a Bíblia fala que ele fala em hebraico. Porque na época, a língua diplomática era o aramaico. Por que era o aramaico? Porque na época a Assíria tinha derrotado o Império Sírio, o Império Arameu, que falava o quê? Aramaico. E eles transferem então a capital deles de Assur para Nínive. E não é à toa que depois a gente vai ver o profeta Jonas e o profeta Naum profetizando contra a Assíria. Porque era o reino que estava se levantando contra o norte. Tamanha era a perversidade desse reino, que colocava anzóis no nariz e na boca do povo. Então, meus irmãos, esses homens eles se colocam diante da muralha e começam a falar ao povo em hebraico para o povo entender e ficar apavorado. E os homens de Israel, os oficiais de Israel falam, por favor, para de falar em hebraico, porque o povo vai entender. Fala em aramaico, a gente entende. Ele fala, não, eu quero que o povo fique desesperado. Entenda que a Síria vai invadir vocês, vai destruir vocês. Então, meus irmãos, é o discurso mais insolente que existe no Antigo Testamento, é o discurso de Rabsaque ao povo. Ele fala, por acaso algum Deus pôde nos livrar? Por acaso algum Deus livrou vocês das mãos da Assíria? Olha só o Deus de Sefarvaim, olha só o Deus do norte, olha só o rei de Ramate, olha só o Deus de Cute. Ninguém pode libertar vocês das minhas mãos. Vocês vão perder como eles. Ele começa então a fazer esse ataque de palavras, essa insolência. E diz então, meus irmãos, que o povo começa a ficar preocupado, mas diz que está falando, confiem no Senhor, confiem no Senhor. Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui, nesse momento, e algo interessante que eu estava pensando, esse mês, lá para os judeus, é um mês chamado mês de Elul. Mês de Elul, o slogan, vamos dizer assim, o nome que se dá ao mês de Elul é o rei está no campo. É isso que significa o mês de Elul. E sabe o que o Rabsaque era? Era o comandante de campo. De campo de quê? Campo de batalha. E quando fala que o rei está no campo, é o rei Jesus está no campo de batalha. Esse confronto, esse mês, no mês de agosto, porque o calendário judaico ele é diferente do nosso calendário, o ano deles não começa em janeiro, começa em meados de março. Então, meus irmãos, para os judeus agora é o fim do ano, para nós é dezembro, mas para eles é o fim do ano. E 2 festas são celebradas agora, é o Rosh Hashanah, que é o ano novo, e o Yom Kippur, que é o dia do perdão. E o Rosh Hashanah, que é o ano novo, é conhecido como o dia do julgamento, e o Yom Kippur como o dia do perdão. Olha que coisa interessante, Rabsaque, comandante de campo, está indo contra os judeus. Para os judeus hoje é o mês de Elul, ou seja, o rei está no campo. E, meus irmãos, era o dia do julgamento.
Estava se preparando para o dia do julgamento. E é justamente isso que vai acontecer. É uma coincidência, né? Por isso que eu trouxe para os irmãos aqui, mas é uma coincidência. Mas nesse momento, então, Ezequias ele começa a ficar preocupado com aquilo ali. Ele fala, meu Deus, e agora? E agora? Só que, meus irmãos, eles começam afrontando o povo judeu, até que eles começam a afrontar o Deus do povo judeu. Aí, meus irmãos, era certeza da derrota para os assírios. E olha só, meus irmãos, olha o que Rabsaque vai falar para aqueles homens. Façamos agora um tratado com o meu senhor, o rei da Síria, que eles chamavam de sumo rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos. Claro, se você puder pôr cavalos neles, ou seja, porque o exército de vocês está tão ruim que nem isso vocês vão conseguir fazer. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Vocês foram buscar cavalos no Egito, mas aquilo que a palavra de Deus vai dizer em Salmos, uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E meus irmãos, Rabsaque falava, então Senaqueribe manda uma outra mensagem para os israelitas, os judeus, e fala assim, ó, nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Meus irmãos, agora Senaqueribe começou a afrontar o Deus de Israel, o Deus de Judá. Ele perderia essa guerra. Nós sabemos que Judá vai ser levado por um povo, mas não seriam os assírios, porque o cetro da justiça de Deus era a Síria. Meus irmãos, a Síria só se levantou por permissão de Deus. Ela seria abatida pela ira de Deus. E é justamente isso que acontece. Diz então que o rei Ezequias vai para o templo, ele coloca as cartas que ele recebeu de Senaqueribe e Rabsaque diante do Senhor. Ele começa a orar, ele começa a se humilhar. Ele fala, Deus, ele está afrontando o Senhor. Isso não pode acontecer, ele está afrontando o Deus vivo, isso não pode acontecer. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, nessa época, o Salmo 44 foi escrito nessa época. Provérbios, capítulo 25, versículo 1, vai falar os servos de Ezequias, né? Fala os homens de Ezequias, e acredita que Ezequias realmente tinha salmos escritos, enquanto os homens dele transcreviam esses salmos, e o Salmo 44 é escrito nessa época. Ele vai falar assim, ó, tu és o meu rei, Ezequias falando, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, nem a minha espada me salvará. Eu confio em ti, Senhor, eu confio em ti. Agora, Senhor, nosso Deus, Ezequias falando, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, apenas tu, Senhor, só tu és Deus. O que quer dizer o nome Miqueias? Quem é como o Senhor? O que quer dizer o nome Ezequias? O Senhor fortalece, o Senhor é a força. Meus irmãos, Ezequias não estava querendo só a libertação do seu povo. Ezequias estava querendo, sobretudo, a glorificação do Pai. Tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o fim de tudo, a glorificação do Pai, a glorificação do Filho de Deus. Meus irmãos, diz que nesse momento, então, Isaías se levanta e fala, calma, Ezequias. Deus ouviu a tua oração. Deus jamais abandona o seu povo, jamais. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, Isaías falando para Ezequias, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Vocês não vão precisar fazer nada. O que vocês tinham que ter feito, vocês fizeram. Vocês se prostraram diante do Senhor, vocês se entregaram ao Senhor. Confiem, olhem o livramento do Senhor. Da mesma forma que Josafá, que Asa, se prostraram diante do Senhor com jejum, com orações, com entregas, e Deus pelejou por eles. Dessa forma aconteceria a mesma coisa. Meus irmãos, diz então, que então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, todos estes eram corpos mortos. Lembra o que Rabsaque falou para os homens de Ezequias? Por acaso vocês poderiam combater contra um dos menores dos nossos oficiais? Meus irmãos, Deus mandou apenas um oficial do exército celestial. Deus mandou um anjo para destruir todo o poder assírio, todo o poder da Assíria. Meus irmãos, através da oração, através da entrega, através da rendição e da humilhação daquele rei, o rei Ezequias, ele obteve o favor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão abatidos, serão humilhados. O rei Senaqueribe estava se exaltando como se ele fosse o próprio Deus. Ele foi humilhado. O rei Ezequias se humilhou como servo do Senhor. E ele foi exaltado juntamente com o seu povo. É isso que a gente está vendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Deus trazendo vitória para o seu povo. Diz então que Senaqueribe ele volta para a sua terra. Diz que quando ele está no seu templo,
adorando ao deus da Assíria, que era um deus chamado Nisroch. Sabe o que significa Nisroch? É a grande águia. Diz então que os seus 2 filhos, um homem chamado Adrameleque e um homem chamado Sarazar, ou seja, Adrameleque era um deus cananeu na época, né? Poderia ser um deus influência cananeia, né? Era da mesma linhagem de Moloque, e era um deus de sacrifícios de crianças, dos filhos. Ou seja, o deus que era oferecido sacrifícios de filhos, agora o filho de Senaqueribe está matando ele. E Sarezer significa o esplendor do rei, a luz do rei. Essa luz estava sendo apagada. 2 dos seus filhos estavam matando seu pai no templo de Nisroch, o templo da grande águia. Deus vai falar para o povo: eu tirei vocês da terra do Egito e fiz com que vocês atravessassem o Mar Vermelho, tomando vocês em asas como águias. E Deus é sempre descrito como uma águia. Meus irmãos, a verdadeira águia, o verdadeiro voar, está no Senhor, quando Ele nos coloca nas suas asas, nos faz ter voos altaneiros. Ninguém pode salvá-lo. Ninguém pode salvar Senaqueribe. Seus filhos o mataram, e aquele que afrontou o Senhor foi abatido até a morte. E Deus deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória ao povo de Judá. Meus irmãos, eu termino então esse estudo de hoje dizendo, meus irmãos, que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Ele pode nos dar paz em meio à guerra. Só Ele. Ele é a nossa força. O nome Ezequiel significa que o Senhor fortalece. Quando o rei se prostrou diante do Senhor, quando o rei se rendeu ao Senhor, o povo retomou a adoração ao Senhor, refutou toda a idolatria, o povo foi contra toda injustiça, o povo ouviu a palavra dos profetas, o povo entendeu quem é o verdadeiro Deus. Quando o povo se prostrou diante do Senhor, o povo obteve vitória. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só o Senhor é a nossa força. Não adianta exércitos, não adianta homens, nós não lutamos contra a carne e contra sangue. Nós vemos tantas coisas acontecendo hoje em dia, meus irmãos, no nosso país, no nosso estado, mas que nós possamos colocar os nossos olhos em Deus, nossos olhos nele, entendendo que Ele é a nossa força a cada amanhecer, que Ele é a nossa força a cada dia. A alegria do Senhor, como diz Neemias, é a nossa força. É a nossa força. Então, que possamos ser fortalecidos pelo pão, pela comida que nos dá força, que é o pão da vida, Jesus. Possamos ser fortalecidos por Ele, para que em meio à guerra, em meio às guerras, nós possamos obter vitória. Porque nós lutamos contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que guerreiam nas regiões celestiais. Que possamos, meus irmãos, realmente oferecer sacrifícios diários ao Senhor, que é nosso sacrifício diário. Levítico vai falar: fogo não se apagará, mas o sacerdote todos os dias, colocar a lenha sobre esse fogo. Que possamos colocar lenha sobre esse fogo, tomar nossa cruz dia após dia e seguir ao Senhor. E Ele, que é a nossa força, nos fortalecerá. E ninguém nós temeremos, porque Ele é o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o verdadeiro Deus. Então, meus irmãos, essa aula consegui ser mais breve nessa aula, né? Tá claro que por ser gravada também acho que ela consegue ser mais rápida e os irmãos não têm o chat, né, para poder fazer as perguntas, mas que realmente, meus irmãos, nós sejamos abençoados. Nós sejamos abençoados com essa palavra, sejamos abençoados com essa aula, com esse estudo. Que Deus possa estar sobre nós. Deus possa estar sobre nós, porque Ele é a nossa força. Dia após dia, momento após momento, até que Ele volte e nos leve para junto dEle. E lá, meus irmãos, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá luto, não haverá tristeza, porque nós estaremos diante da alegria da nossa salvação, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus possa nos abençoar e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.